Então, é um prazer poder falar com você, conversar um pouquinho. É uma conversa rápida, só para a gente se situar um pouco. E eu, na verdade, eu peguei o seu portfólio, né? Essa costura que você vai fazendo de uma trajetória tão potente, bonita, forte ao mesmo tempo. Então, eu comecei, para a gente começar a nossa conversa nessa postura, né, de trás para frente, com esse primeiro trabalho, com essas cascas aí de ovo que você costura, né? A ideia da costura da linha, do trapo, do pano, parece que é uma discussão que você traz no seu trabalho, né? Então, queria que você começasse a falar desse primeiro trabalho tão delicado, né? Que você traz, mas ao mesmo tempo tão potente, né? Dessa costura, dessa coisa que se desmantela, parece tão frágil, né? Que você tenta resgatar. Acho que tentar é uma palavra bem acertada, porque eu acho que é uma tentativa em vão, né, de tentar recompor uma coisa que já não se recompõe. Apesar de ser um trabalho muito antigo, de 2008, acho que foi um dos trabalhos, os primeiros trabalhos que eu achei significativos, que eu fiz, assim, eu achei importante trazer, porque eu acho que nele está concentrado muito das coisas que eu continuei desenvolvendo nesse tempo, né? Então, tem isso que você trouxe, eu acho que tem também uma questão do abrigo, o título é abrigo, né? Desse lugar que seria considerado uma casa. Se a gente olha aí o, o, o meu percurso, muitos dos meus trabalhos tratam da casa, desse lugar de proteção, dessa tentativa de voltar para uma situação de proteção. Agora, eu também acho interessante pensar nesse trabalho como um encantamento da matéria, né? Eu tinha feito esse que você colocou agora na tela, que eu costuro a tinta descascada das casas. Eu estava fazendo esse trabalho e um dia fui cozinhar e fui fazer o ovo e percebi como a casca do ovo era parecida com a casca, com a tinta descascada. Mas tem E uma aí, conversa aqui, por isso que eu coloquei, porque tem a questão da materialidade, por um lado, né, da casca do ovo e dessa casca da tinta, né? E a casca do ovo, que é de uma casa, se você pensar num ovo que é, né, um ovo para um animal que nasce ali, que se desfaz, e também dessa casca, dessa tinta de uma casa em ruínas, abandonada, né? Que já não é mais, né? Essa ideia da passagem do tempo também, que está aqui presente nessa costura que você tenta resgatar, né? Como se você tentasse dar conta daquilo que se rompeu, né? Por isso a palavra tentar. Mas é bonita essa sabendo pergunta. que não vai dar muito Não certo. vai dar, né? Mas fica uma marca ali. Não, mas eu acho que também fica uma marca desse seu registro, dessa sua costura, né? A ideia da linha aí, porque é interessante como você vai trabalhando a linha como costura e depois a linha como materialidade, né? Eu acho que tem aí uma outra pesquisa que você vai trazendo, por exemplo, aqui, né? Que aí já acho que ganha uma outra dimensão. Esse trabalho, fala um pouco dele, Adriana. Esse trabalho eu demorei 4 meses para fazer, enchi uma sala de 12 metros quadrados com objetos que eu encontrava nos arredores, né? Era uma casa abandonada, é um projeto que era o 4º ano do projeto, organizado pela Aliança. E, e, e tinha quê? O fazer para mim é muito importante, essa relação que eu tenho com os objetos, o tempo e a persistência, né? Também a dificuldade em carregar, em colecionar, tudo isso é parte do trabalho, né? Então, acho que tem uma coisa de força física que fica presente aí. Mas tinha no resultado uma crosta, né? Parecia uma crosta de tempo, de coisas que estavam acumuladas ali. Eu acho que é interessante são esses panos, então aquela costura passa aqui para essa costura com esses panos que você vai colecionando, né? Coletando e colocando nesse espaço, mas tem uma outra ideia, além da figura do colecionador que você trouxe, né? Um pouco
né? O Walter Benjamin que fala um pouco dessa figura do colecionador, né? Desses objetos, panos que tiveram história, né? Você fala disso numa entrevista sua, essa biografia dos objetos, né? Eu gosto de um texto de um indiano que ele fala a biografia cultural dos objetos, como se esses panos também tivessem histórias, né? E parece que você está ali costurando um pouco essas histórias, né? Tem duas coisas que eu acho interessante pensar agora com o que você falou, que apesar de, nesse caso, eu não estar mais usando a costura literalmente, é um tipo de costura, né? Sim. Nesse caso, eu preguei, né, direto na parede, e os dois, tanto o pregar quanto o costurar, apesar do costurar ser um cuidado, o pregar também ser um querer enaltecer, um querer dar um lugar de destaque, mas eles perfuram o material, né, o objeto, eles agridem também. Então, essas daí eu trouxe para a gente conversar, para que pudesse ser visto como um trabalho leva ao outro. Então, naquele quarto, eu percebi o potencial do tecido, como o tecido caía, esse caimento me interessou muito, e aí eu fiz aquele de antes que você mostrou, que era o aracne. E que você vê, até o título tem a ver com costura, né? Uhum. E aí, desse aracne, eu quis dar uma forma, um corpo mesmo para esses tecidos, que foi aí que eu fiz esse que chama Górgonas. Então, os dois estavam um pouco relacionados à mitologia. E aí, quando eu terminei esse, me sobraram restos de trapo. E aí eu fiz o próximo, que é o Orquestras, que são os trapinhos que sobraram, que eu achei tão potentes, né? E que eu achei que, diferente daquele quarto, naquele quarto, os objetos se transformavam numa crosta única. Eu não consegui chamar atenção para os detalhes de cada objeto, porque o que mais dava era a sensação do todo, dessa crosta. É interessante como você também vai dando camada nessas linhas e nesses tecidos, né? O fiapinho, desde a linha fina, né, que costura o ovo, até o trapinho, até esse trapo que faz um tecido, até esse tecido que ganha uma forma, né? Até esse tecido que é colocado numa casa, né? Tem uma discussão de forma aí, mas também de transmutação dessa linha que se transforma em tecido, que se transforma em trapo, que você rasga, que você costura, né? É como se fosse uma história mesmo do objeto linha. Esse é um vídeo em que a casa, o que Lindo. você vê é o balanço do reflexo. Essa casa, ela estava no estacionamento de uma fábrica e eu passava todo dia por ela. Um dia resolvi parar, perguntar. O dono da fábrica falou para mim: se você puder levar essa casa embora, porque senão eu vou destruir, porque ela está me atrapalhando. Falei: claro, vou levar ela embora. Aí inventei que tinha uma equipe, que tinha tudo, consegui um trator e levei a casa embora e coloquei ela no rio. Esse rio é o mesmo rio da performance anterior. A água ia embora e voltava todo dia por conta da maré. E o chão, como a gente viu, era de argila, então a casa ia entortando cada vez mais para baixo. Nada disso eu tinha planejado, né? E eu ia às 5 horas da manhã lá para ver 4, dependia do dia, para ver a maré chegar e filmar essa alteração. E aí um dia o sol começou a bater em cima da casa, eu estava com sono, porque acordava cedo, eu fui deitar em cima da casa para dormir um pouco no sol. E aí eu percebi essa relação de troca, de que era eu que estava protegendo essa casinha, né? E aí, em vez dela ser demolida em 1 segundo, né, como era o plano dela, ela foi apodrecendo aos poucos. Então, não é que eu evito a morte, eu só um pouco espetacularizo, eu faço ela demorar um pouco mais, faço a gente... Não, é bonito, de novo, essa história da casa, né? De novo, né? Que vem aqui. Mas é interessante, porque aqui literalmente você se mistura a casa, né? Que nem você se misturou na argila, né? Não é só que você costura a parede da casa, né? Ou você leva os tecidos na casa, você mergulha na casa, né? Essa eu peguei no Na colo. argila. Você pegou no colo a casa.
Bonito isso, se misturou a casa. O primeiro eu chamei de mármore, porque eu O primeiro entendo é esse. É. que ali é uma questão da escultura, de discutir sombra, volume. Eu acho que isso fica muito claro, pelo menos para mim. O caimento do tecido, tanto que as esculturas de mármore eram cheias de tecido, né? E Uhum. aí eu faço o próximo, que eu dou o nome de velato, que é justamente uma técnica da escultura renascentista, em que eles conseguiam, que eles conseguiam esculpir como se fosse um tecido transparente no rosto das pessoas, Uhum. né? Eu Uhum. acho impressionante. E esse eram 65 quilos de tecido que eu fui coletando durante os 2 anos que eu estou aqui, porque eu não tinha intenção de fazer esse trabalho. Então, eu estava coletando porque eu estava coletando. E, de repente, chegou numa medida e eu tinha vontade de usar esse prédio, é um prédio do século XII, em que as pessoas, a gente conseguia olhar dentro por frestas que tinham no prédio. E a luz saía, então as pessoas paravam para ver quando estavam passando na frente, né? E as pessoas estavam há 30 anos sem reparar nesse prédio. E aí, quando eu tive que desmontar esse trabalho, eu ia precisar construir uma estrutura de 10 metros só para desmontar. E aí foi o mesmo caso daquele do quarto inteiro cheio de objetos, que na hora de desmontar eu ia ter que fazer um esforço tão grande que eu achei que era melhor fazer outro trabalho. Então, esse eu soldei uma estrutura de metal, coloquei embaixo do trabalho, puxei o trabalho com um carro, né, o mais alto possível, que eram 10 metros, e deixei ele cair. E do jeito que ele caiu, foi o jeito que eu expus nessa galeria. Ai, que lindo. Então, de Nossa, novo, não lindo. tem nada fixado, é mais um acontecimento. Que lindo o trabalho, viu, Adriana? Maravilhoso. E é maravilhoso como você vai construindo esse seu trajeto, né? Tão potente, essa coisa do tecido, da costura, mas que depois, se num primeiro momento aí eu vejo um pouco essa coisa da memória dos objetos, né? Também essa experimentação, não só com a materialidade em si, mas esse diálogo também com a pintura, com a escultura que você vai trazendo, de um outro jeito, né? Uma escultura com tecido, né? Então tem uma discussão também de linguagem aqui, né? Além dessa questão do esforço do seu corpo, além dessa questão da memória dos objetos, da casa em ruína, dessa costura que você vai fazendo. Muito bonito, Adriana. Muito, gostei muito do seu trabalho. Ai, Parabéns. Maravilhoso. Maravilhoso. fico Né? contente. Não, super bonito. Querida, obrigada.